Graça e paz a todos, nós do escritório Brasil Sul Assessoria Eclesiástica vamos apresentar orientações referente à folha de pagamento do funcionário da igreja. O vínculo do funcionário. Diferente do pastor, que liga-se à igreja por sua vocação e, portanto, não é empregado, o funcionário vincula-se à igreja pela natureza do seu trabalho, que pode ser administrativo, limpeza, entre outros. Para caracterizar o vínculo empregatício, tem que estar presente os seguintes pressupostos: habitualidade, pagamento de salário e subordinação. Sendo assim, o funcionário terá a sua carteira de trabalho assinada, com direito a férias, 13º, horas extras, FGTS ou outras verbas trabalhistas garantidas por lei. Encargos sobre o salário do funcionário. INSS. O funcionário sofre o desconto da sua parte a título de INSS e a outra parte é paga diretamente pelo empregador. IRRF, o imposto de renda, ele deve ser retido na fonte pela igreja, caso o valor do salário do funcionário esteja acima da faixa de isenção. Assim, o funcionário vai receber um valor líquido, ou seja, o salário sofrerá o desconto do imposto de renda retido na fonte. PIS sobre folha. A igreja, como empregadora, paga 1% de tributo a título de PIS sobre o valor bruto do salário do empregado mensalmente. E FGTS. A igreja também paga mensalmente 8% do valor bruto do salário do empregado, a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Recapitulando, os encargos que serão descontados da folha do funcionário serão o INSS e o imposto de renda. O PIS sobre folha e o FGTS não descontam do salário. O empregado vai assinar mensalmente um documento chamado Recibo de Pagamento ou Olerite. Segue exemplo na tela. Nele estará demonstrando os seguintes campos: os dados da igreja, os dados do funcionário, o cálculo da folha, a base de cálculo para encargos e o campo para a assinatura, onde a igreja deve recolher todo mês a assinatura do funcionário, sem exceção. Vamos ver com mais atenção a parte de cálculo da folha. Nesse primeiro recibo de pagamento, como exemplo, o valor do salário não abrange o desconto de imposto de renda segundo tabela. Então, assim, nós vemos que o desconto efetuado é o de INSS. Logo, há um total referente ao valor bruto, que menos os descontos resulta no valor líquido, que é o valor que o funcionário receberá. Neste outro exemplo de recibo de pagamento, há incidência do imposto de renda, pois o valor do salário já abrange esse desconto. Assim, está sendo efetuados os descontos do valor bruto e demonstrando o valor líquido do salário, grifado em amarelo. Este é o valor que o funcionário receberá. Vemos aqui como é o documento de arrecadação de receitas federais, pela sigla DARF. Ele é gerado para efetuar o pagamento, nesse caso, dos impostos de renda e do INSS do funcionário, que também foram descontados em folha. Para cada competência será gerado apenas um DARF com esses encargos, que abrange os impostos de cada funcionário e do ministro da igreja, se houver o desconto de imposto de renda.
Assim, no documento, nós temos os dados de identificação da igreja, a competência, que nesse caso é agosto de 2023, temos a data de vencimento, que será todo dia 20, o valor total e a descrição de cada encargo que está sendo cobrado. Na parte final dele, da folha, irá localizar o código de barras para pagamento. Vemos aqui, novamente, mais um documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, só que neste caso é para pagamento do PIS sobre folha do funcionário. Também possui os campos para identificação da igreja, o período de apuração, a data de vencimento, o valor total. E no campo composição do documento de arrecadação, ele vem identificando que se refere ao PIS. Em nossa tela, agora vemos como é o documento GRF, Guia de Recolhimento do FGTS. Como vimos na parte de encargos, ele é recolhido pela igreja o valor de 8% sobre o salário do funcionário. Orientações importantes. Caso não seja pago os DARF e as guias de encargos pela igreja, e isso irá implicar em pendência por irregularidade na Receita Federal, pode ocasionar multas e até mesmo crime por apropriação indébita. Fica a igreja também impossibilitada de obter certidões negativas perante o governo, e o CPF do responsável também fica com restrições. É importante realizar sempre os pagamentos. Mas, caso seja perdido o prazo para pagamento da DARF ou GPS, o escritório fará o recálculo. Porém, isso vai gerar despesa extra de honorário para a igreja, conforme o contrato. Então, o que o escritório Brasil Sul faz todo mês? Enviamos por e-mail para as igrejas os seguintes documentos em PDF: o recibo de pagamento, o olerite dos funcionários, enviamos o DARF para pagamento dos impostos de renda do ministro, unificado com o INSS do funcionário, lembrando que o vencimento é todo dia 20. Mandamos também a guia do FGTS sobre o salário do funcionário, lembrando que vence todo dia 7. Se caso o dia 7 cair em feriado ou domingo, o pagamento deve ser antecipado. E enviamos também o DARF para pagamento do PIS sobre folha. Lembretes importantes. Comunique sempre que um funcionário passar a ter um dependente para efeitos de imposto de renda e também quando um dependente deixar de exercer essa condição. Comunique também sempre que um funcionário faltar ao trabalho e enviar o atestado, se for o caso. Principalmente se ocorrer acidente de trabalho, o escritório deve ser comunicado. Nos informe sobre os funcionários que moram distante do local de trabalho e que necessitam, por lei, de vale transporte. Não se esqueçam de bienalmente fazer o exame médico ocupacional dos funcionários. Nos avise com 30 dias antes do funcionário sair de férias, para que seja formalizado de acordo com a lei. Abra uma pasta de arquivo físico para guardar os recibos de pagamento assinados pelo funcionário, bem como as cópias de guias de FGTS e INSS pagas e os atestados de saúde. Informe ao escritório se o funcionário fez horas extras durante o mês, para que estas sejam computadas como adicional ao salário. Como fica a contabilidade? Todas as despesas com a folha de pagamento devem ser lançadas pela data que foi feito o pagamento. Lance o valor líquido do recibo de pagamento na conta salários e ordenados, lembrando
que o valor líquido é o valor bruto menos os descontos. O DARF do pagamento do imposto de renda retido na fonte, unificado com o INSS, deverá ser lançado de forma desmembrada, ou seja, o que é imposto de renda do pastor? Lançar na conta IRRF de ministros. O que é INSS? Lançar na conta INSS de funcionários. E o que é imposto de renda de funcionários? Lançar na conta IRRF de funcionários. O DARF do pagamento do PIS será na conta PIS sobre folha de funcionários. E o FGTS será na conta FGTS de funcionários. Essas foram as orientações referente à folha de pagamento do funcionário da igreja. Se houver alguma dúvida, nós estamos disponíveis pelo WhatsApp. Agradecemos a atenção de todos e que Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um.